palavra que eu quero compartilhar com os irmãos tem como título: A esperança supera tudo. O texto base é na primeira carta de Pedro, primeira epístola universal do apóstolo Pedro. Ele escreveu para nós também. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 1, a partir do versículo 3 e até o versículo 9, que diz assim: 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 em diante. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e que se não pode murchar, guardada nos céus, para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual, não havendo visto a mais, no qual, não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Amém. O segundo texto, irmãos, está no Antigo Testamento, no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 26. É um versículo muito lindo, que diz assim: bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, no momento em que nós cremos em Jesus, ou que alguém crê em Jesus e o aceita como seu único e suficiente Salvador, ocorre uma série de acontecimentos envolvendo o espírito, a alma e o corpo. Aceitar a Cristo é uma coisa que causa várias mudanças no espírito, na alma e no corpo. Um deles é que nós somos libertados do império das trevas e somos transportados para o reino do Filho do amor de Deus. E nós nos tornamos pessoas verdadeiramente livres, completamente livres, totalmente livres, porque somos libertados pelo Filho de Deus. Glória a Deus. Pessoas que antes ouviam vozes, pessoas que antes viam vultos, quando aceitam a Cristo, se tornam pessoas verdadeiramente livres. Vamos aplaudir o Senhor por isso, porque são muitas pessoas que eram oprimidas, mas aceitaram a Cristo
E ao invés de serem dominados pelo vício, passaram a ter domínio próprio, porque se tornaram pessoas verdadeiramente livres. Foram transportadas, foram removidas, foram tomadas à força do império das trevas e foram transportadas para o reino do Filho do amor de Deus. Glória a Deus. Uma outra coisa que acontece é que o Espírito Santo coloca dentro de nós, eu diria, ele introduz em nosso interior, é uma espécie de implante que o Espírito Santo realiza. Ele coloca dentro de nós uma viva esperança. Ele traz essa viva esperança do céu. Glória a Deus, porque na terra não existe viva esperança. Ele traz esta viva esperança do céu e introduz e coloca, implanta no interior do homem e da mulher que aceita a Cristo. Aleluia. Uma outra coisa que acontece é que nós nascemos de novo. E nós nos tornamos novas criaturas em Cristo. As coisas velhas se passaram. Oh, glória a Deus! E tudo se faz novo. Acusações que a pessoa não conseguia se desvencilhar. Acusações que todas as vezes que ela colocava a cabeça no travesseiro para dormir, ela se lembrava. Todas as vezes que ela ficava doente, ela se lembrava: será que eu vou morrer com isso? Mas quando ela aceita Cristo, ela é feita uma nova pessoa, uma nova criatura. A sua vida pregressa é colocada no mar do esquecimento. A acusação que existia contra ela, diz o apóstolo, que o libelo acusatório foi rasgado na cruz do Calvário. Libelo acusatório é uma peça que, quando alguém é levado para o tribunal do júri, o promotor leva aquele calhamaço de papel de acusação contra o réu. Oh, aleluia! Nós tínhamos um calhamaço de papel de acusações contra nós. Mas quando você aceitou a Cristo, todas essas acusações foram rasgadas. Nem Satanás, nem os demônios e nem ninguém tem o direito de te acusar de coisas lá do passado. Você está livre para viver uma nova vida na pessoa de Cristo Jesus. Aleluia. Então, aqueles que estão em Cristo, eles não enxergam mais o mundo da mesma forma que enxergavam. Não encaram mais a vida como encarava antes, porque eles passaram a ter uma nova orientação a respeito de si mesmos. Oh, glória a Deus! Aleluia! Eles passaram a se entender, porque eles foram reconciliados consigo mesmo. Há pessoas que se sentem divididas. Há pessoas que se sentem um homem no corpo de uma mulher. Há outros que se sentem uma mulher no corpo de um homem. Isso é problema. Não é sem vergonhice, não. Obviamente há casos e casos. Mas quando a pessoa aceita Cristo, ela é reconciliada consigo mesmo. Reconciliada consigo mesmo. Há pessoas que não gostam da cor da sua pele, porque é muito branca, ou porque é muito negra.
não gostam da sua barriga, do seu nariz, das suas pernas. Mas quando ela aceita Cristo, ela é reconciliada consigo mesmo. Oh, glória a Deus! Todos aqueles que estão em Cristo são pessoas felizes consigo mesmas. Aleluia! Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. A pessoa passa a ter uma visão a respeito de si mesmo e também do seu presente, do seu futuro, das outras pessoas, do mundo que está ao seu redor. E tudo isso e muito mais faz parte de um pacote chamado salvação. Glória a Deus! Salvação não é uma coisa só para o dia do juízo final ou o dia do arrebatamento. Salvação é uma coisa para hoje. Aleluia! Bendito seja o Senhor. E o efeito, irmãos, do implante não é um transplante, é um implante, porque vem direto do céu para o nosso coração, para o nosso interior. O efeito do implante, dessa esperança viva em nosso interior, é que ainda que nós estejamos por um pouco contristados ou entristecidos com várias tentações, com provações, perseguições, provocações e necessidades, aquela esperança viva que foi implantada pelo Espírito Santo, ela permanece no mesmo lugar que o Espírito Santo a colocou. Ninguém pode tirar essa esperança que o Espírito Santo colocou em nossos corações. As tribulações, as perseguições, as provações, as provocações não têm poder para mexer 1 milímetro nessa esperança viva que está colocada em nossos corações, que foi implantada em nosso espírito, e ela emigra do espírito para a alma. Glória a Deus! E quando ela chega na alma, ela se torna um combustível emocional, para que o nosso potencial de dons, de talentos, de criatividade e de habilidades entre em ação, para que nós realizemos o projeto para o qual Deus nos criou e nos colocou na face desta terra e nos tem sustentado pelo seu próprio poder. Eu não vou dizer que nós vamos entrar naquela neurose porque nasci, mas nós temos que saber por que nós nascemos, qual é a tarefa que Deus tem para nós aqui nesta terra. Glória a Deus. E o texto que nós lemos diz que ainda que a nossa fé esteja sendo provada como ouro que é provado pelo fogo, por efeito da revelação de Jesus Cristo, nós não ficamos prostrados, ou desanimados, ou destruídos, ou deprimidos, mas nós nos transportamos. Agora não é nós que somos transportados, agora somos nós que nos transportamos para um estágio de louvor e de honra e de glória, cujo fim, cujo ápice ou clímax é a salvação de nossas almas. O apóstolo Paulo, no conhecido versículo de Romanos capítulo 12 e versículo 2, ele diz que nós não podemos nos acomodar, nós não podemos nos acovardar, nós não podemos nos conformar com este mundo, mas pelo contrário, nós temos que tomar uma atitude.
transformar-nos. É uma responsabilidade nossa transformar-nos pela renovação de nossas mentes. Isso significa que é preciso sair da mesmice. É preciso sair da caixinha. Ou se alguém quiser falar, é preciso sair do armário e pensar diferente, para que nós possamos realizar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. O apóstolo Paulo está falando do plano perfeito que Deus desenhou sobre medida para cada um de nós. O salmista Davi, ele diz, no Salmo 139, versículo 16 e 17, que Deus, os olhos de Deus, os teus olhos, viram o meu embrião. Uma tradução diz: os teus olhos me viram quando eu ainda era nem sequer uma célula, ainda era uma substância informe. Os teus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinado para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Deus escreveu a sua biografia, Deus escreveu a sua história por antecipação, antes que existisse qualquer um dos seus dias. Deus já escreveu a sua história por antecipação. E Ele escreveu com pensamentos altos e sublimes, pensamentos preciosos, pensamentos poderosos, pensamentos gloriosos. E o salmista enfatiza: quão grande é a soma deles. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Eu acho que se nós soubéssemos imediatamente todos os pensamentos que Deus pensou a nosso respeito, a gente nem sequer suportaria conhecer tudo de alto, sublime, maravilhoso que Deus pensou a nosso respeito. Aleluia. Com isso, eu quero lhe dizer nesta noite que você não pode contentar-se com nada menos do que durante a sua vida realizar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus e morrer vazio, porque tudo que Deus colocou dentro de você durante os anos que você vai viver, sejam 20 anos, 30 anos, 40 anos ou 80 anos, você se esvazie, realize tudo o que Deus colocou dentro de você. Jesus viveu 33 anos e Ele realizou tudo. Ah, mas Ele morreu com 33 anos, qual o problema? Morrer com 33 anos, desde que tenha realizado tudo que deveria ser realizado. Paulo diz em 2 Timóteo capítulo 7 e versículo 8, ele fez um balanço, ele já se sentia como uma oferta que estava sendo derramada no altar para ser queimada. E ele diz, no epílogo da sua carreira: fiz o que deveria ser feito, fiz tudo o que deveria ser feito, completei a carreira, guardei a fé, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. E agora, queridos, com isso daí como uma introdução, como um fundamento para esta mensagem, eu quero pontuar
a revelação de Jesus Cristo, o efeito da revelação de Jesus Cristo no plano perfeito de Deus para as nossas vidas, afirmando que tudo é superado pela viva esperança que temos em Cristo. Porque não há nada que possa impedir os efeitos da livre manifestação da viva esperança que nos foi oferecida pela revelação de Cristo, e nós a recebemos por intermédio da graça do Senhor. E Pedro continua dizendo nesta carta, no mesmo capítulo, versículo 13, o seguinte: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Ele está dizendo, esteja com o seu entendimento preparado, esteja psicologicamente preparado, sede sóbrios, ou seja, tenha equilíbrio, e esperai inteiramente, esperai completamente, esperai somente, esperai 100%, coloque 100% da sua esperança na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. O apóstolo Pedro está nos ensinando que em tempos nos quais o sofrimento aparece para nos desafiar, em tempos que parece que a nossa esperança criou asas e voou para bem longe, que nesse tempo de dificuldades, de tentações, de provocações, que nesse tempo nós devemos ser inteligentes no nosso modo de pensar, e não devemos cair nas ciladas dos malignos, dos demônios. Ele está dizendo que é preciso estar emocionalmente preparado para confiar e para esperar totalmente e exclusivamente na graça que nos foi oferecida na revelação de Jesus Cristo. Quando nós cremos, no dia que nós aceitamos a Cristo, na revelação de Jesus Cristo, nos foi oferecida a sua graça. E quando nós cremos nele, nós nos apropriamos dessa graça. Oh, aleluia! Eu não preciso me defender. Você não precisa se defender. Quando alguém fizer pouco caso de você, por favor, não se defenda. Não se entristeça. Espere completamente, totalmente, somente, 100%, na graça que nós recebemos na revelação de Jesus Cristo. Porque tem uma coisa: ninguém pode impedir a graça, ninguém pode controlar a graça, ninguém pode manipular a graça. A graça é autônoma, a graça é soberana, a graça é superior. Ninguém pode, quando a graça de Deus está derramada sobre alguém, ninguém pode impedir que a graça se manifeste publicamente sobre esta pessoa. Aleluia. Então, irmãos, quando nós somos desafiados diante das circunstâncias difíceis da vida, das provações, das perseguições, das necessidades, nós podemos nos apegar 100% à graça e esperar inteiramente por ela e clamar por ela,
até que tenhamos a revelação de Jesus Cristo, porque a revelação de Jesus Cristo vai nos encher de uma viva esperança, com pensamentos renovados, com ideias inéditas, com oportunidades que são abertas, portas que são abertas pelo próprio Deus. E a porta que Ele abre ninguém pode fechar. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu estou me lembrando, há muitos anos, eu era cliente de um banco, e na mesa do gerente tinha uma plaquinha: eu e Deus, maioria absoluta. Glória a Deus. Quando Deus está com você, você tem 100%. Ainda que 1000 sejam contra você, ainda que 10.000 se levantem contra você, você não será atingido. Aleluia. Bendito seja o Senhor. Porém, irmãos, não se trata de uma esperança passiva, ou de uma esperança preguiçosa, ou de uma esperança relaxada, ou de uma esperança sem responsabilidade. Ou seja, Deus paga as dívidas daquele que tem dívidas, mas ele tem que levantar 5 horas da manhã para trabalhar. Bendito seja o Senhor. A esperança é viva, mas ela não é preguiçosa. Ela não é passiva. Ela não é irresponsável. Ela não é relaxada. E tudo provém da graça que nos foi oferecida na revelação de Jesus Cristo, que nos enche dessa viva esperança, uma esperança ativa, uma esperança que trabalha, uma esperança que produz enquanto espera, uma esperança que age em obediência aos comandos do céu. E eu repito com os irmãos o texto de Pedro, capítulo 1, versículo 13, e acrescentamos agora o 14, que diz: portanto, cingido os lombos do vosso entendimento. Ou seja, você tem que estar com a mente preparada, você tem que estar pronto para agir. Cingidos os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Ou seja, pense de forma equilibrada e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, deposite toda a sua esperança na graça oferecida por Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Glória a Deus. Oh, aleluia. Então o crente, ele não pode ficar com depressão. O crente não pode ficar com transtorno psíquico e ter que fazer um tratamento psiquiátrico. Sim, quimicamente falando, sim. Mas a sua alma estará pronta. Até mesmo quando ele estiver com transtornos psíquicos, com algum tipo de loucura, a sua alma e o seu espírito estarão prontos. Aleluia. Versículo 22 e 23. Purificando a vossa alma na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido. Não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. Ame os que merecem e ame também aqueles que no seu coração doente você acha que eles não merecem. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro, sendo de novo gerados
não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. A vida do crente, irmãos, é marcada por essa viva esperança que supera todos os sofrimentos. Essa esperança, ela supera todos os problemas da vida. Eu até coloquei aqui uma pergunta: o que é o sofrimento diante do Deus que sara, que cura, que liberta, que protege, que suporta, que supre, que ensina e que salva? Então, irmãos, o apóstolo Pedro diz que é em tempos difíceis que essa esperança é mantida e é conservada em nossos corações. E quando todas as evidências apontam o contrário, essa viva esperança aponta a glória que Deus reservou para os seus filhos. Porque essa viva esperança, ela é do alto e não de baixo, ela é do céu e não da terra, ela é sobrenatural e não natural, ela é comunicada pelo Espírito Santo, ela não é fruto do nosso pensamento, ela não é resultado de programação neurolinguística. O Espírito Santo traz essa viva esperança do céu, abre o nosso interior e coloca essa viva esperança no nosso espírito. E ela é distribuída para toda a nossa alma e todo o nosso corpo. Então, meus amados e distintos irmãos, todo aquele e aquela que se abriu voluntariamente para o Espírito Santo colocar essa viva esperança, mesmo quando estão enfrentando tribulações, privações, provocações, perseguições, necessidades, provações, ele desenvolve as condições espirituais e as condições psicológicas para que a esperança se manifeste ainda mais forte, ainda mais intensa, porque é exatamente em tempos de dificuldades, de perdas, de perseguições, de portas fechadas, de sofrimentos, de infortúnios, que essa viva esperança, ela se torna ainda mais forte no nosso interior. Ela se torna maior do que o nosso sofrimento, a ponto de Jó escrever, capítulo 14, versículo 7, porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e o seu tronco morrer no pó, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como uma planta. Oh, aleluia! Diante de Jesus, nem a morte tem a última palavra. Para nós, o último inimigo a ser vencido é a morte. Mas o Senhor Jesus já venceu a morte, porque Ele matou a morte. Com a sua morte, Ele aniquilou a morte. E agora, Ele é ressurreição e vida. E todo aquele que nele crer, tem a vida eterna. Então, para o Senhor Jesus não há causa perdida. Glória a Deus. Diga para a pessoa que está perto de você: para o Senhor Jesus, Marcos, não há causa perdida, não há problema insolúvel. Oh, aleluia! Não há problemas que não possam ser resolvidos. Ele transforma a maldição em bênção. Ele transforma o luto em alegria, em danças. Glória a Deus. Bendito seja o Senhor. Porém, irmãos, do outro lado,
que ao reverso da moeda se encontra uma esperança morta. Por incrível que pareça, irmãos, milhões de pessoas convivem com essa esperança morta. São pessoas que foram esmagadas pelos desesperos de problemas, pelas feridas causadas pelos reveses da vida. Nem sempre tudo acontece como nós gostaríamos que acontecessem. As pessoas erram. As pessoas erram conosco também. Porém, há pessoas que tentam sobreviverem sem Deus. E essas pessoas são protagonistas de noites e noites sem dormirem, de olhos inchados. E o pior, irmãos, nesse grupo se encontram muitos filhos de Deus, muitas filhas de Deus, que na estrada da vida perderam a sua real conexão com Deus. E é muito expressivo e é muito grande o número de homens e de mulheres que tentam sobreviverem neste mundo sem Deus. São pessoas que até correm atrás de religiões, mas quem corre atrás de religiões só encontra decepções. É só a gente fazer uma pesquisa no Google: decepcionado com igreja, decepcionado com religião, decepcionado com pastor, decepcionado com padre, com bispo, com papa, que nós vamos encontrar milhões de pessoas que correram atrás de religiões e colheram decepções. Nesse grupo estão um grande número de pessoas que buscam ajuda nas psicologias de autoajuda e, como disse, de programação neurolinguística. E quando terminam os seus treinamentos, coach, cursos, se sentem ainda mais insatisfeitas com a vida e correm para os banquetes do pecado, porém saem de lá mais tristes, mais frustrados, mais deprimidos, mais feridos, saem de lá piores do que entraram. E depois que passa aquela noite, tem que enfrentar o dia seguinte. Essa esperança morta que faz com que as pessoas se rendam aos chavões da religião, que faz com que as pessoas se deixem enganar e se rendam aos encantamentos e às fábulas e às filosofias de pregadores e de coaches, é assim que fala, que apresentam momentaneamente soluções customizadas, que são nada mais e nada menos do que uma pseudo-esperança, uma falsa esperança. Qualquer esperança que não esteja centrada 100% na revelação de Jesus Cristo é uma falsa esperança, venha de quem vier. O que observamos, irmãos, é que essa esperança morta faz com que pessoas busquem desesperadamente prosperidade em grandes campanhas de certas igrejas que prometem mundos e fundos em troca de ofertas financeiras exorbitantes. Essa esperança morta faz com que a pessoa viva o ministério da carne
buscando a satisfação das suas cobiças e dos seus apetites, pelo desejo de ter, quando na realidade Jesus disse que a vida de um homem ou de uma mulher não depende da quantidade dos bens que ele ou ela tem. Foi diante desse conhecimento que o apóstolo Pedro nos alerta com esta mensagem, de uma certa maneira, dirigida para aqueles que estão enfrentando dificuldades e privações, porque chega momentos em que nós acreditamos que os nossos limites já passaram, que aquilo que nós podíamos suportar já passou daquele limite que nós podíamos suportar. Então Pedro diz, para estes e para todos, que Deus nos regenerou para uma viva esperança. Ele nos recriou. Ele transformou o nosso interior. Ele colocou uma estrutura em nós. Aquela estrutura que tinha sido danificada por causa do pecado, Ele restaurou aquela estrutura e colocou dentro de nós uma estrutura psicológica e uma estrutura espiritual, capaz de ir até a fornalha de fogo, capaz de entrar na cova dos leões, capaz de ir até as últimas circunstâncias, capaz de andar sobre as águas. Aleluia. Então Pedro diz que com essa viva esperança, qualquer que seja a situação, independentemente do que esteja acontecendo, nós estamos firmados, nós estamos sedimentados, nós estamos fundamentados nessa viva esperança. Aleluia. E que ela continua produzindo raízes e frutificando nos corações daqueles que Jesus em Mateus 13, 23 chamou de terra boa. A semente é boa. Agora, o que ouve a palavra e compreende a palavra, ele é considerado por Jesus como uma boa terra. E aquela palavra não vai ficar ali, inerte, morta. Aquela palavra vai fazê-lo dar fruto. E ele vai produzir 100, ele vai produzir 60, e ele vai produzir 30 por 1. Quando nós temos uma viva esperança, nós não ficamos vulneráveis às falsas profecias, às palavras daqueles que vendem a fé. Obviamente existe profecia, sim, existe profecia. Deus continua levantando homens e mulheres como profetas, e até aqueles que clamam nos desertos. Mas a viva esperança nos faz lembrar das palavras de Jesus em João capítulo 18, versículo 36, quando ele nos ensinou: o meu reino não é deste mundo. E o Senhor Jesus, ele estava nos ensinando para que nós nos apeguemos do ter e do ser deste mundo. Ele está dizendo que a nossa vida tem que ser ressignificada a partir dos princípios do reino de Deus, que é um reino de justiça, paz e alegria. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, o vento das falsas doutrinas, das doutrinas de homens, das doutrinas de demônio, é um vento muito forte que está soprando e que vem de várias direções, em púlpitos de muitas igrejas. Pela internet, pelo rádio,
pela televisão, por livros. E a nossa oração tem que ser no sentido de que o Espírito Santo nos dê discernimento no meio dos furacões que tem arrastado muitos para o lado da esperança morta, para que nós fiquemos do lado, para que nós abracemos o ministério do Espírito Santo. Numa igreja que eu congreguei e dirigi na cidade de Pedreira, tinha um irmão muito simples, que era o nosso porteiro ali, o irmão Domingos, o homem mais crente que eu já conheci, o homem de maior perseverança que eu já conheci, porque a igreja lá ficou fechada há vários anos, e todos os domingos o irmão Domingos ia até a igreja, abria a porta, fazia uma oração, fechava a porta e ia para a sua casa. Oh, glória a Deus! Eu acho que Deus me mandou para Pedreira por causa da oração do irmão Domingos. Eu que acabei ganhando, porque eu fiz um concurso e peguei um cartório lá nessa cidade. Oh, aleluia! Glória a Deus! Agora que o Espírito Santo me deu essa revelação. O irmão Domingos estava orando todo domingo: Senhor, manda um pastor aqui para esta igreja. E eu fiz o concurso. Jesus me mandou para lá. É por isso que é a hora que falar, quem tem chamada missionária, levante a mão, ou levante o seu coração, porque Deus pode te mandar para a ONU, Deus pode te mandar para a NASA, Deus pode te mandar para o Banco Mundial, Deus pode te mandar para a Microsoft. Aleluia. Agora, há pessoas que querem ir para lá, mas não querem ir para pregar o Evangelho. Mas se você falar, Senhor, eis-me aqui para fazer a tua vontade, envia-me a mim. Ele pega e manda você lá para a embaixada do Brasil em Roma. Oh, aleluia. E você lá vai ser um embaixador de mentirinha. Porque na verdade você é mesmo um pregador do Evangelho. Você está apenas disfarçado de embaixador. Você está apenas disfarçado de professor. Você está apenas disfarçado de médico ou de músico. Mas na verdade você é um missionário onde você está. Onde você estiver. Você é em primeiro lugar um transmissor da palavra de Deus. Oh, aleluia. E eu aprendi com o irmão Domingos o seguinte, ele falava, irmão, quando a gente vai na igreja, a gente leva 2 sacolas. A gente leva uma sacola sem fundo e leva uma sacola com fundo. Tudo que vier do céu, a gente coloca na sacola de fundo, porque aqueles que têm o Espírito Santo, sabem quando o Espírito Santo fala, eles discernem todas as coisas. E aquilo que é brincadeira que a gente faz, eu também faço. Aquilo que é obra da carne, aquilo que é doutrina de demônio, coloca naquele outro. Coloca na sacola sem fundo. E você volta para a sua casa, levando só aquilo que foi bom. Só aquilo que é bom. Então, meus amados irmãos, aqueles que têm essa esperança viva, eles não são arrastados pelos furacões e pelos ventos das falsas doutrinas, das falsas profecias, das doutrinas de homens, das doutrinas de demônios. Glória a Deus. Agora, meus amados irmãos, embora a esperança humana seja confundida com otimismo, esteja baseada em conjecturas humanas, em pensamentos positivos, a viva esperança, que nesta noite nós estamos nos esforçando para compreendê-la, ela está fixada em Deus, ela é direcionada por Deus.
Oh, aleluia. Ela é implantada por uma obra do Espírito Santo no nosso interior. De maneira tal que a nossa esperança, ela não se baseia na crença em capacidades ou em qualidades humanas, que podem ser qualidades naturais ou qualidades adquiridas, ou em anos de estudo, ou em anos e anos de progresso no trabalho, ou de alguma especialização acadêmica, ou científica, ou religiosa. Mas a viva esperança, ela está baseada unicamente numa firme convicção e confiança na graça de Deus, que nos foi revelada no momento em que nós aceitamos, ou no momento em que nós decidimos a crer em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Eu quero hoje convidar cada um dos irmãos para dar um passo em direção a essa viva esperança, que é uma esperança sem limites, para que você passe a viver com a convicção de que aconteça o que acontecer, vai tudo terminar bem. Obviamente, irmãos, nós sabemos que há um erro, que eu diria um vício de presunção, de alguém se achar com crédito diante de Deus. Isso é um erro teológico, é um equívoco, porque nós sabemos que diante de Deus nada merecemos. Tudo que temos, tudo que somos, tudo que teremos, tudo que seremos é unicamente por sua graça, e o apóstolo Pedro aqui chama de grande misericórdia. Eu acredito que aqueles que estão em conexão com Deus percebem que se algum merecimento tivessem, seria a punição por ser alguém tão frágil e tão relapso com os negócios do Pai. Porém, para aqueles que esperam na graça e na grande misericórdia do Senhor, essa grande misericórdia, ela virá e não tardará. Então, meus amados irmãos, já concluindo, quero dizer aos irmãos que essa viva esperança nos leva a compreender de que quando se é fraco perante Deus, Ele vem em socorro e fortalece, Ele levanta o caído, Ele coloca no caminho certo aqueles que saíram pelas veredas erradas, para que prossigam até o fim. Podemos entender isso lendo Paulo em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, quando ele diz: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, porque quando estou fraco, então sou forte. A esperança do mundo, meus amados irmãos, é uma esperança, otimismo. Ela só existe quando tudo vai bem, ou quando há perspectiva de tudo ir bem. Agora, essa viva esperança que vem de Deus, ela cresce, ela se fortalece, ela se agiganta quando há derrotas e quando há dificuldades. Aliás, essa é a prova da verdadeira presença da viva esperança em nossas vidas. Eu quero dizer aos irmãos, diante de tudo que possa parecer estar dando errado na sua vida, a esperança é o combustível para tirar você dessa situação. O salmista diz no Salmo 27, versículo 15: espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Há um poder muito grande, meus amados irmãos, na esperança. É o que nós podemos chamar de o poder da esperança.
E o poder da esperança faz com que a pessoa saia do ponto morto, da improdutividade, e alcance uma velocidade incrível. A Bíblia fala em saltar com pés ligeiros sobre as montanhas, sobre os montes. Irmãos, eu estou pensando em desenvolver uma espécie de treinamento para subir o nosso nível de esperança, tanto quantitativamente como também qualitativamente. Há uma palavra do apóstolo São Paulo a respeito de disciplina, em 1 Timóteo capítulo 4, versículos 7 e 8. Ele diz: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e daqui há de ser. E eu gostaria de propor a realização de uma série de exercícios com efeitos preventivos e com efeitos curativos. Eu vou chamar de a terapia da esperança. Serão 10 sessões em 5 semanas. E nós vamos treinar para colocar os nossos medos e os nossos fracassos verdadeiramente nas mãos do Senhor Jesus. Eu vou depois abrir inscrição para os irmãos que quiserem fazer esse treinamento. Porém, eu já vou avisar, aqui na igreja eu prego para todo mundo. Mas essa terapia da esperança eu quero fazer só para pessoas que não tenham raiva em seu coração de outras pessoas. Sinceramente, o nosso tempo é muito precioso. Aqui é diferente. Aqui pregamos para todos. Mas agora, para ter uma dedicação, uma concentração, é preciso entregar a vida completamente para Jesus Cristo. É preciso ficar lá na cruz. Porque há pessoas que querem descer da cruz. Há outros que descem da cruz. Há outros que não querem ficar sepultado com Cristo. Então, somos amigos, paz do Senhor, abraço e tal, mas você lá e nós aqui estudando a terapia da esperança. E eu tenho certeza de que Deus vai fazer da nossa sinceridade, da nossa entrega, uma matéria-prima de grande valor, e vai construir ou vai reconstruir a viva esperança. E mesmo que nós tenhamos perdido a nossa esperança nas perdas da vida, nos fracassos da vida, nas derrotas da vida, nós vamos constatar que o próprio Deus, Ele desce do seu trono e Ele se aproxima de nós para nos escutar e para nos ensinar. Eu estava pensando que Deus faz isso da mesma forma que o Senhor Jesus fez com os 2 discípulos que caminhavam entristecidos, que caminhavam sem esperança a caminho de Emaús. Eles haviam perdido a esperança, porque a esperança fora crucificada, a esperança fora sepultada e estava enterrada, e eles estavam decepcionados. Eles que deviam esperar em Jerusalém, porque Jesus falou: não saia de Jerusalém, fique em Jerusalém até que vocês sejam revestidos do Espírito Santo. Mas eles saíram de Jerusalém e foram para Emaús. Mas Jesus, Ele é tão maravilhoso que Ele vai atrás daqueles que vão para Emaús também. E eles que tinham as suas esperanças que Jesus fizesse algo para aquela nação, eles caminhavam conversando e Jesus entrou na conversa deles. E Lucas 24, 17, Jesus disse para eles: por que vocês estão tristes? Que palavras são essas que vocês estão trocando? Meus amados irmãos, eles estavam diante da maior história da humanidade.
E eles não eram espectadores. Como discípulos de Cristo, eles eram protagonistas daquela história, mas eles não estavam entendendo o que estava acontecendo. Eles tinham passado 3 anos e meio com Jesus, de noite com Jesus, mas ainda não estavam entendendo o que estava acontecendo. Há muitas pessoas assim, que agem nos dias que nós estamos vivendo. Pessoas que andam com Cristo durante anos, mas não conseguem entender o que está acontecendo. E as interpretações são interpretações da sua mente, são interpretações do seu coração, e não interpretações em decorrência de discernimento do Espírito Santo. E mesmo presenciando sinais proféticos que estão se cumprindo, eles não entendem o que está acontecendo. Eu acredito, irmãos, que muitos de nós fazemos parte de um grupo daqueles que não querem renunciar a si mesmos e levar a sua própria cruz. Para os discípulos deram certo, porque no momento que Jesus levantou o pão para dar graças, eles identificaram esse jeito. Só Ele faz desse jeito. Só Ele levanta a mão desse jeito. Só Ele ora desse jeito. Oh, glória a Deus. Jesus estava, o próprio Jesus estava com eles. Eu quero fazer essa terapia e eu vou abrir essas inscrições, tanto para os irmãos aqui como para os irmãos pela internet, para que você tenha uma nova visão do mundo, uma nova visão das pessoas, uma nova visão da vida, uma nova visão do presente, do futuro. Glória a Deus! O objetivo, irmãos, é que nós possamos ficar cada vez mais longe da lógica material e desenvolver uma atitude espiritual perante a vida e perante os acontecimentos. E quando faltar toda motivação humana, quando chegarem os momentos críticos da vida, o Espírito Santo vai te mostrar que a esperança viva não decepciona, que a esperança viva é um combustível para nos impulsionar a seguir em frente. Glória a Deus. Eu estava pensando, irmãos, o crente, ele não pode semear amarguras. Ele não é um semeador de desencantos. Ele não é um portador de má notícias, de incertezas. Ele é um semeador da boa semente. Ele não pode semear amarguras. Isso não é cristianismo. Isso não é seguir a Cristo. Paulo nos diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 14 e 15, que nós somos o bom perfume de Cristo e que por meio de nós se manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo nos que se salvam e nos que se perdem. Amém. É isso que nós queremos. Quando Pedro e João falaram com o paralítico na porta do templo chamada Formosa, eles não falaram, olhe para Jesus. Não, eles disseram, olhe para nós. E nós temos, cada um de nós, temos que estar nesta condição. Porque quem sabe, a única Bíblia que muitas pessoas vão ler é você. Você é a Bíblia, a carta escrita por dentro e por fora, lida e relida por muitas pessoas. Nós já vamos começar esta semana com este objetivo. Esta é a nossa lição de casa para esta semana. Ser a carta de Cristo,
escrita por dentro e por fora, lida e relida por muitas pessoas. O bom perfume de Cristo para os que se salvam e para os que se perdem. Vou pedir que, por favor, você curve a sua cabeça. Ó Senhor, segundo o que o Espírito Santo colocou em meu coração, eu transmiti esta palavra. Eu pensei, Senhor, que a minha capacidade não foi suficiente para transmitir a mensagem na qualidade que seria necessária. Mas eu fiz, Senhor, o que me foi possível, dentro das minhas limitações. E eu peço, Senhor, que as palavras que foram provenientes do Espírito Santo, elas continuem vivas. Elas não sejam removidas pelo salteador. Elas não sejam sufocadas pelos espinhos, nem pelos pedregulhos da vida. Que elas não sejam removidas pelas aves do céu, mas que elas frutifiquem e comecem a produzir a 100, a 60 e a 30 por um. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Nós invocamos o poder do nome de Jesus, o poder da palavra e do Espírito Santo, Espírito e vida, para cada irmão, para cada irmã, para cada pessoa que ouve esta mensagem pela internet, para aqueles que ainda ouvirão esta palavra pela internet, que haja, Senhor, o impacto do crescimento espiritual. Oh, aleluia, 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 aleluia. Oh, queridos irmãos, a semente já está brotando. Oh, aleluia. É a água e o sol da justiça. E essa combinação maravilhosa começa a fazer com que a semente comece a brotar, brotando em sua vida para este novo tempo. Um tempo de esperança, um tempo diferente, um tempo com uma nova cosmovisão, um tempo com uma nova visão sobre você, sobre o seu papel nesta terra, sobre o plano maravilhoso pelo qual Deus decidiu que você viesse a esta terra. Ele tem sustentado você para que este plano seja realizado. O tempo passou, mas ainda é tempo, porque Ele é o Senhor do tempo. E um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como o dia de ontem que passou. Oh, aleluia. Nós vamos parar de pregar isso e vamos viver isso no nosso dia a dia. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como o dia de ontem que passou. Quem diz que é tarde é Satanás e o mundo. Mas o Deus do céu, o Deus de quem você é e a quem você serve, Ele está te dizendo nesta noite: este é o tempo, este é o tempo, este é o tempo.